Para que sermos escravos do pecado se temos a graça de Deus como liberdade? Vamos falar de graça? Deus, ele quer te dar alívio. Alívio dos problemas, alívio das enfermidades, alívio das afrontas, alívio de todas as dificuldades que você tem enfrentado. Porque o nosso Deus é um Deus de alívio, é um Deus que ajuda o ser humano, que ajuda aqueles que se consagram a Ele. No livro de Romanos, no capítulo 1, verso 16 e 17, São Paulo diz assim, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Querido, quando você aceita o Evangelho de Deus, ele te dá poder. O que é o Evangelho? O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo homem, de toda mulher que crê. Quando o Evangelho eterno é manifestado na vida do crente, quando você aceita o Evangelho, aceita Jesus, a morte, a ressurreição e o plano de salvação, ele agrega poder na tua vida. Está desanimado, está esmurecido, está sem perspectiva da vida, Deus quer te dar poder. Então, quando você se submete ao Evangelho de Cristo, ele derrama poder sobre a sua vida. Então, você precisa ter essa convicção. Se você aceita o Evangelho de Cristo, ele vai te dar poder. Porque o Evangelho eterno, o Evangelho de Cristo é poder de Deus na vida do homem que crê. E ele diz, porque no Evangelho nós descobrimos a justiça de Deus, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Quando você aceita o Evangelho, você começa a viver a justiça de Deus e não há conflito. Há pessoas dentro da igreja que diz que aceitou o Evangelho eterno, mas vivem fazendo aquilo que elas acham que deve fazer, aquilo que elas entendem que deve fazer, usando a sua justiça própria na hora de julgar as pessoas, na hora de tomar decisão, na hora de apontar o dedo. E o Evangelho eterno, quando é manifestado na vida do crente, o conflito deixa de existir e a justiça é a de Deus. No Evangelho nós descobrimos a justiça de Deus, e a justiça de Deus é um estado de espírito que reconcilia o homem com Deus e traz paz ao coração. Tem gente por aí dizendo que aceitou o Evangelho eterno, mas vive fazendo as coisas do modo que elas acham que deve fazer, e é por isso que não tem alegria, não tem paz, não tem tranquilidade, está cheio de problema. Quando nós vivemos o Evangelho eterno, a justiça de Deus se manifesta e aí não há mais conflito. Nós damos a preferência, consideramos todo mundo melhor do que nós, e aí nós crescemos para a glória do nome de Deus. Quer crescer, quer aparecer, quer melhorar, quer prosperar, aceita a justiça de Deus na tua vida, se submete a Deus e honra a Deus, e ele vai te honrar nesse dia em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, e lembre-se, a certeza traz vitória, mas a dúvida só traz derrota. Não tenha dúvida dessa palavra em nome de Jesus.